E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência e autodesenvolvimento. E nesse vídeo eu quero falar a respeito de 20 características dos rebeldes gangsters espirituais. E aqui eu não quero dizer, tipo, rebelde, aquela pessoa que, mano, quer destruir tudo, vândalo, mano, que tá com raiva de todo mundo. Não, é uma coisa bem mais profunda. Que são características que surgem naturalmente conforme você vai se alinhando com a verdade de quem você é, assim. Quando você começa a ficar em paz consigo mesmo, essas características começam a brotar, assim, naturalmente, assim. E que apesar de nós, cada um de nós seremos únicos, né? Nós teremos a nossa própria individualidade, assim. Essas características são comuns em pessoas espiritualizadas, assim, mano. Conforme você vai avançando nessa jornada, mano, e vai se tornando cada vez mais consciente. Então, eu quero primeiro explicar aqui o que significa você ser um rebelde, assim, né? Porque, que nem eu disse, não significa você sair por aí, mano, odeio esse mundo, mano, todo mundo tá errado, odeio essa sociedade. Né? Não se trata disso, assim. Então, se você for parar pra perceber a história da sociedade, da humanidade, assim, ela consiste em revoluções, tentativas de revoluções, assim, sabe? Na qual as pessoas elas acham que a felicidade vai se originar por meio de uma revolução política, religiosa, na qual grupos de indivíduos se organizam e tentam por meio da força implantar uma reforma na sociedade, assim. A nossa história inteira foi baseada nisso, mano. E aqui a abordagem nós sairmos uma nova forma de transformar o mundo, de você parar de depositar a sua fé em revoluções, assim, e você fazer a sua parte e se transformar primeiro interiormente, assim, sabe? Essa é a diferença entre revolução, que é por meio da força, por meio de organização em grupos, assim, para transformar, com o intuito de transformarem a sociedade por meio de ideologias, e a outra é a sua rebelião, a rebelião individual, mano, de você como pessoa sair de todo esse padrão de comportamento, mano, e você promover a sua própria transformação, e por meio da sua própria transformação você acaba, por meio de você se tornar pelo fato de você se tornar uma pessoa mais pacífica, mais amorosa, sabe? É uma coisa que falta no mundo de hoje, mano, silêncio, silenciosa, meditativa. Você acaba influenciando os outros ao seu redor e com isso nós podemos transformar realmente a sociedade, assim, sabe, mano? E trazer mais amor e bondade ao mundo, assim, sabe? Então essa é a grande diferença entre revolução e rebeldia, mano. Rebeldia é você se rebelar como um indivíduo, mano. E você sair desse padrão neurótico e doente de comportamento, mano. Que as pessoas ficam se matando umas às outras, assim, sabe? De violência, assim. E você fazer a sua parte mano, se transformar, sabe? É a coisa mais importante que nós... É o maior presente que você pode fazer ao mundo, assim. O Osho tem um livro que chama Viva a Sua Própria Maneira, né? Que ele explica muito bem a diferença entre rebelião e revolução, assim. E eu quero só ler um trecho aqui pra vocês. Que ele diz, como a rebelião é individual, não há necessidade de nenhuma briga, pois a transformação na sociedade se dá por meio da sua própria presença. A rebelião é um fenômeno espiritual, ela não é contra a sociedade como tal, é simplesmente a inteligência que mostra que a sociedade está morta, que ela está exausta. Uma única pessoa se transformando torna-se gatilho. Então muitos mais começam a mudar. Sua presença torna-se um agente catalítico. Você abandona a velha estrutura, abandona a velha ganância, abandona o velho idealismo. Você se torna uma pessoa silenciosa, meditativa e amorosa. Vive um estado dançante. Eu também quero deixar mais duas frases aqui de dois grandes mestres que tiveram na humanidade, assim, que também falam sobre isso, mano. Que nosso principal dever é a nossa transformação interior, sabe? Que nada disso é tão importante quanto a nossa própria transformação interior, mano. Agora eu vou falar sobre as 20 características do gangster ou rebelde espiritual, que ele tá cumprindo o seu papel, né? Que ele tá alinhado, mano, com, sabe, a sua própria transformação interior pra beneficiar o mundo de alguma forma, assim, sabe? Então, a primeira coisa é um termo que o Osho criou, que ele chama de Zorba. A primeira característica é que ele é um Zorba, o Buda. Eu vou até fazer um vídeo sobre esse tema que eu acho essencial, assim, porque ele fala sobre nós não dividirmos mais matéria de espírito, assim, sabe? De achar, porque muitas vezes as pessoas que são espirituais, elas acabam menosprezando e achando que as coisas materiais não são importantes. Só que tanto a matéria quanto o espírito, eles falam, sabe? É uma junção, mano. Eles são... É a mesma realidade, assim, são uma única coisa, assim. Então, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam, mano, menosprezando, achando que, tipo, dinheiro é pecado, mano, ter dinheiro, assim, sabe? Ter posses materiais é uma coisa
zoada, sabe, que afeta negativamente. Mas isso não é verdade, mano. Então o Zorba, o Buda, é a junção. É você reconhecer que tanto a matéria quanto o espírito são uma coisa só, sabe? Que não faz sentido você menosprezar ou evitar, sabe? Uma dessas coisas, um desses aspectos. Então ele fala que o Osho, Zorba, o Buda, é a resposta, é a síntese da matéria e da alma. É uma declaração que não há conflito entre matéria e consciência, de que é possível ser rico nos dois lados. Então também você aproveitar, tá mais relacionado também com você aproveitar os prazeres do mundo também, assim, sabe? Não se sentir culpado com isso, mas também você ter essa, sabe? Isso simboliza o Zorba, né? Que é uma história de um cara grego que aproveitava a vida, assim, sem culpa, sabe? Mas ao mesmo tempo você juntar isso com o céu, que é simbolizado pelo Buda, assim, de você se tornar consciente, meditativo. Então é essa união, mano, entre matéria, consciência, prazer e céu, assim, sabe? Então é bem interessante. Então uma outra característica também é você ter uma mente de iniciante. Isso é uma coisa fundamental, velho. Você não... tem um grande mestre zen chamado Suzuki Roshi, veio dele essa frase, né? Que é bem famosa. Na mente do iniciante existem várias opções, mas na mente do expert só existe uma. Então está muito relacionado assim com os nossos preconceitos, as nossas ideias já estabelecidas, o nosso apego às nossas opiniões. E aí nós formamos assim, sabe, uma prisão mental, mano. Nós paramos de explorar a vida, assim, sabe? Nós temos conclusões para tudo, respostas para tudo, assim. E praticamente nós já temos o mundo resolvido em nossa cabeça. Todos os mistérios da vida, mano, nós colocamos rótulos, assim, definições simples. Nós encapsulamos a realidade, que é uma coisa infinita, por meio de palavras, assim. E, mano, toda a magia do mundo se perde quando nós fazemos isso, assim, sabe? Então, uma coisa vasta, como o mar, por exemplo, ele é reduzido sabe, tem uma infinidade de vida lá dentro, mano. Ele é reduzido por meio de rótulos. Mar, uma palavra, 3 letras, assim, mar. Isso é o mar, mano. Tipo, a realidade fica muito resumida, assim, sabe? Então é muito importante a gente ter esse aspecto da mente de iniciante, mano, de você estar aberto, de não ficar colocando rótulo nas coisas, de sempre querer aprender novas coisas, assim, sabe? Não tá preso na sua própria cabeça, apegado às suas próprias opiniões, ideias, assim, sabe? Então esse é um aspecto muito fundamental também. Você voltar até essa inocência da criança, assim, sabe? Ao invés de você ser aquele adulto com as ideias já todas prontas, as respostas todas, sabe? Já ter tirado todas as conclusões do mundo. E agora outra característica é a criatividade, mano, que isso é basicamente você, conforme você vai se alinhando com a sua verdade, sabe? A verdade de quem você vai ficando uma pessoa muito mais criativa, porque você fica mais alinhado com o seu propósito, sabe? Seus talentos, assim, e com isso a sua criatividade surge naturalmente, assim, ela não tá mais reprimida, sabe? Pelo fato de você ainda não conhecer você mesmo e não saber direito quem você é, sabe? Começa a fluir, mano, naturalmente de você. Então tem até uma frase, um textinho do Osho que eu vou ler aqui. Ser criativo é estar apaixonado pela vida. Você só pode ser criativo se amar a vida o suficiente para querer aumentar sua beleza, querer traçar um pouco mais de música a ela, um pouco mais de poesia, um pouco mais de dança. A criatividade é a maior forma de rebeldia da existência. Se deseja criar, você tem que se livrar de todos os condicionamentos, do contrário, sua criatividade não passará de mera imitação. Será uma simples cópia de algo. Você consegue ser criativo somente como indivíduo. Você não pode ser criativo como parte da psicologia das massas. A mentalidade coletiva não tem criatividade. Seus membros levam uma vida enfadonha. Eles não conhecem realmente a dança, a melodia, a alegria. São seres mecânicos. Então isso também está muito atrelado em você não ficar... Tem relação com outros itens da lista, mas você sair um pouco do coletivo, ficar preso, sabe, na concordância, na conformidade do coletivo, assim, sabe, sempre aderindo às mesmas ideias, buscando a aprovação dos outros, assim, pra você ser criativo, você tem que estar livre de tudo isso, mano, porque criatividade é a expressão do seu próprio ser, mano, você não pode estar preso a outras pessoas, assim, sabe, então isso é uma coisa muito importante também. Outro aspecto, outra característica é a gentileza. Então, uma pessoa espiritual, realmente, ela não está mais interessada em comparação, ela está seguindo o seu próprio caminho.
E ela vive a partir desse princípio, assim, de você ser gentil e misericordioso com você mesmo e todas as pessoas, assim, sabe? E quando você se perceber, que às vezes acontece, nossa mente, assim, julgando ou, sabe, se considerando superior ou colocando outras pessoas abaixo de você, sabe, você percebe que aquilo é só uma ilusão da sua mente, mano, e você volta pra presença, assim, sabe? Então essa qualidade da gentileza, mano, de ser gentil com todo mundo e não espalhar mais negatividade e violência é uma coisa muito importante também. Outra característica é a abertura, que está muito relacionado com a mente de principiante, mente de iniciante. Também você tá com... tem muito a ver com esse negócio de você estar com disposição de experimentar novas coisas, sabe? Pisar no desconhecido, sabe? Viver mais no desconhecido, mano. Não ficar preso tanto no familiar, nas suas ideias já pré-estabelecidas, na sua conformidade. Tá muito relacionado com a humildade e coragem também, sabe? Esse aspecto da abertura, de você reconhecer que, mano, só sei que nada sei, assim, sabe? Que, mano, a gente não sabe nada realmente desse mundo, assim. E que sistemas de pensamento, assim, eles nunca vão conseguir entender a realidade, mano. Que ela é muito além de palavras, assim, sabe? De pensamentos. Outra característica é o não julgamento, mano. Isso é coisa muito importante, mano. E tem até uma frase de Jesus que ele fala o seguinte: porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Você se comprometer a não mais julgar a realidade do seu irmão, assim, sabe? De outra pessoa. O não julgamento está totalmente associado com a aceitação. Aceitar significa assumir o compromisso de aceitar as pessoas, situações, circunstâncias e fatos da maneira como se apresentam. Toda forma de julgamento é uma resistência ao que ao momento presente. E essa resistência sempre gera sofrimento, mano. É a sua mente evitando a realidade, assim, sabe? Você tá em resistência ao que é. Então essa prática do não julgamento, mano, é você evitar, sabe? Criar resistências, evitar julgar as pessoas, porque você fica se separando delas quando você faz isso, assim. Isso fortalece o ego, assim, sabe? Então sabe, fica muito atento quando você se perceber julgando alguma pessoa, mano. Quando você vê alguém na rua, mano, olha o cabelo desse cara, que ridículo, velho. Nossa, mano, essa pessoa é zoada, hein, velho. Fica muito atento quando você começa a fazer isso, sabe? E para, mano, já pega esse pensamento e volta pra presença. Outra característica é que elas não buscam mais validação externa. Essa busca pela validação externa, ela só se origina pelo fato de você não conhecer a si mesmo realmente, assim, sabe? Então você ainda tá com o seu ego, assim, o ego depende e é formado pela opinião de outras pessoas. Então você sempre fica preocupado, tipo, mano, eu tô sendo aceito, sabe? Porque aquele é o seu senso de identidade. Você sempre tá preocupado com o que as pessoas estão achando de você, porque aquilo que mantém o seu senso de identidade, a pessoa que você acha que você é. Mas conforme você vai entrando mais na sua essência e descobrindo o seu silêncio interior, sua profundidade, assim, você vê que a sua essência não depende de nada da opinião das outras pessoas, mano. E que não fazem a mínima diferença, na real, mano. Então, é outra característica, mano, que você vai ficando cada vez mais livre da opinião, sabe, da necessidade, aquela, mano, achando que a opinião das pessoas importa mais do que a sua própria, assim, sabe? Isso é uma coisa muito importante, mano, também, que é outra característica, que você não se define mais, não coloca mais rótulos em você mesmo e também em ninguém, sabe, em ninguém mais, consequentemente. Segundo o budismo, a ideia do eu não passa de uma construção mental arbitrária, e por isso é preciso abandoná-la, pois ela sequer existe. Segundo essa filosofia, a medida arbitrária pela qual nos definimos é, na verdade, algo que nos aprisiona, e portanto é melhor abrir mão dela. Quando nós abrimos mão das histórias que contamos a nós mesmos, para nós mesmos, nós nos libertamos para agir e fracassar, e consequentemente crescer. Então, sabe, sempre, nunca conheça quem você é, velho. Sabe, não se defina. Esse é um outro exercício, assim, sempre que você se vê se definindo, tipo, mano, eu sou assim, ponto final, velho. Eu nasci assim, eu sou essa pessoa que não consegue fazer as coisas, eu sou um procrastinador, eu sou tímido, eu sou preguiçoso, sabe? Você está definindo uma coisa que é inexplicável, mano, em uma simples palavra, assim, sabe, mano? Uma palavra, mano, não consegue expressar a totalidade de quem você é, mano. Então é parar de ficar colocando rótulos, sabe? Tá muito relacionado com o não julgamento, assim, também, sabe? Outra característica é que eles são muito abertos à vida e se entregam ao que é a rendição, sabe? Então é você não se opor mais ao fluxo da vida, você está aberto ao que está acontecendo e
tá muito relacionado também, muitas características são interligadas, assim. Então é você parar de resistir ao que é também, que toda forma de resistência é uma resistência que a sua mente está criando, que é o seu ego atuando, assim, pra, sabe, se separar da sua essência, assim, que é o momento presente, o ser. Então tem até uma frase do Rupert Spira que eu vou deixar aqui, que, sabe, fala exatamente sobre isso, mano. Então é você se entregar, mano, ao que está acontecendo, ao que é, e parar de resistir à vida, assim, sabe? Uma outra característica é a coragem. A coragem, ela não é a ausência de medo, é você agir apesar do seu medo, assim, sabe? Essa é a diferença entre pessoas que são covardes, que elas deixam o medo pararem elas, assim, e não ficam passivas, sabe? E as pessoas corajosas são aquelas que agem apesar dos seus sentimentos. Outra característica é a resiliência. Uma frase do Nelson Mandela que ele fala: um vencedor é um sonhador que nunca desiste. Então a resiliência é aquela, sabe, a disposição de você sempre estar seguindo em frente, mano, apesar dos obstáculos que surgem, assim. Isso está muito relacionado, principalmente, mano, com os seus sonhos, os seus maiores objetivos, assim. De você não parar simplesmente porque o primeiro 2 obstáculos surgiram. Mano, não vai dar certo, velho. Puta, ninguém viu o meu vídeo, ninguém apoiou minha ideia, então acho que não vai dar certo. Não, é você ser resiliente, mano, e perseverar, assim, sabe, mano, se comprometer com a realização dos seus sonhos e não parar simplesmente por causa de um mero obstáculo, assim. Outra característica é a autenticidade, justamente pelo fato de você saber quem você é, mano, você começa a ser muito fiel a si mesmo, assim, e você para de querer criar máscaras, sabe, você não vê mais a necessidade de criar máscaras pra fazer com que outras pessoas gostem de você, assim, sabe. São pessoas que são fiéis a si mesmas e não tem mais essa necessidade de aprovação e validação, assim, sabe. Outra característica é que você é responsável. E mano, essa parte é muito importante, mano, porque é você assumir responsabilidade por todas as áreas da sua vida e você parar de ficar apontando o dedo para as outras pessoas. Isso principalmente em relação às suas emoções, mano, assim, sabe? Mano, aquela pessoa me fez sentir assim, mano. Eu tô com raiva, que eu odeio aquela pessoa, mano, que raiva dela, sabe? Tal pessoa me fez sentir dessa forma, então eu odeio ela. Você se torna, sabe, responsável e assume responsabilidade pelo seu mundo interior, mano, pelos seus pensamentos e emoções. E o Sadhguru, no seu livro Engenharia Interior, ele explica muito bem, sabe, sobre o que é responsabilidade. Eu vou ler aqui pra vocês. Responsabilidade significa a sua capacidade de responder. Se você decidir, sou responsável, terá capacidade de responder. Se decidir, não sou responsável, não terá capacidade de responder. Você pode ver a situação do jeito que está e assumir a responsabilidade por ela. Assumir a responsabilidade não é aceitar a culpa em vez de atribuí-la. Significa apenas responder conscientemente à situação. Depois de assumir a responsabilidade, você invariavelmente começará a explorar formas de lidar com a situação. Você procurará soluções. Se assumir absoluta responsabilidade dentro de si por tudo o que está ao seu redor, você se tornará o centro de qualquer situação, em casa, no trabalho ou no universo. Reatividade é escravidão, responsabilidade é liberdade. Sua vida exterior pode não estar absolutamente sob seu controle, mas sua vida interior estará. Então, uma outra característica também é o amor próprio. E o amor próprio não é egoísmo, mano. E que o primeiro dever do ser humano é o com ele mesmo, assim, primeiramente, mano. A pessoa mais importante do mundo, que você deve ter a prioridade, mais importância, mano, é o relacionamento que você tem consigo mesmo, assim. E que você tem que aprender, mano, a cultivar o seu amor próprio, assim, sabe? Porque essa é a base, mano, pra tudo, mano. Essa é o relacionamento que é a base para todos os outros, mano. Se você não se respeita, não se ama, você não vai conseguir respeitar e amar os outros, porque você não vai ter nenhuma referência do que é isso, mano. Então, mano, é muito importante, sabe? Você começar essa jornada de aceitação, sabe? De se amar, assim. Outra característica é que eles valorizam a experiência direta acima de tudo. O rebelde, ele não acredita em nada, exceto em sua própria experiência. Sua verdade é sua única verdade. O rebelde não tem sistema de crenças, teísta ou ateísta, hindu ou cristão. Ele é um investigador, um buscador. Ele pensa mais ou menos da seguinte forma: a menos que eu encontre a minha própria verdade, todas as verdades emprestadas estão apenas me sobrecarregando. Elas não vão me aliviar, posso me tornar instruído, mas não estarei conhecendo nada com o meu próprio ser. Então, outra característica é a própria rebeldia, que ela diz basicamente que sua vida não é decidida por qualquer outra pessoa, mas por sua própria inteligência.
A própria fragrância da sua vida é a da liberdade. E você também permite que outras pessoas vivam a liberdade. Não permitir que ninguém interfira na sua vida. E você não interfere na vida de ninguém. E aqui está muito relacionado com você não ser escravo do seu passado, assim. Não ficar vivendo de acordo com o que outras pessoas falaram, o que elas acharam certo pra você, assim. Como se elas fossem fossem as responsáveis por te dizer como você deve viver a sua vida, assim, sabe? Então tem esse espírito de rebeldia, mano, e se rebelar, mano, contra como a sociedade, como ela se encontra, assim, sabe? Que oprime, mano, a sua individualidade, assim, sabe? Então, rebeldia é fundamental, que tá muito relacionado com o próximo, que é a liberdade. E eu quero falar mais um trecho do Osho aqui no seu livro Liberdade, a Coragem de Ser Você Mesmo. Existem muitos tipos de liberdades. Existem muitos tipos de liberdade, a social, a política e a econômica, mas elas são apenas superficiais. A verdadeira liberdade tem uma dimensão totalmente diferente. Ela não diz respeito ao mundo exterior, nada disso. Ela emerge da nossa interioridade. Trata-se da liberdade com relação ao condicionamento, a todos os tipos de condicionamento, as ideologias religiosas, as filosofias políticas. Todos eles têm sido impostos por outras pessoas sobre você, têm agrilhoado você, acorrentado você, aprisionado você, têm feito de você espiritualmente um escravo. A meditação nada mais é do que destruir todos esses grilhões, condicionamentos, a destruição de todas as prisões, de modo que você possa ficar novamente sobre o céu, sobre as estrelas, ao ar livre, disponível para a existência. Outra característica é que você curte a solitude, assim, sabe, mano? Você não tá mais, não precisa mais da multidão pra dizer quem você é, assim. Você curte ficar mais sozinho consigo mesmo, mano, mais em silêncio, assim. Que você não tá mais preocupado em ficar correndo atrás de outras pessoas, assim, sabe? Que você curte ficar somente com o seu espaço interior, mano, com a presença do divino dentro de você, assim, sabe? Outra característica é viver o agora, não viver no passado nem no futuro. E um gangster espiritual não vive no passado, que já não existe mais, nem no futuro, que ainda não existe, mas vive no presente, com tanta prontidão e consciência quanto se puder. A consciência é seu modo de vida. E outro aspecto também tá muito relacionado com os anteriores, esse aspecto da curiosidade, mano. Você só sei que nada sei e que você sabe que você é um ignorante consciente, mano, em constante, uma alma em constante aprendizado, assim, e que você nunca vai conhecer a totalidade, assim, você tá um aprendizado constante, assim. Então essas foram as 20 características que eu considero que as pessoas espiritualizadas, elas possuem, assim, em comum, sabe? E que conforme você for se alinhando com a verdade de quem você é, com a verdade, você vai percebendo que elas surgem naturalmente, assim, mano. E que é importante você veja quais desses valores, dessas características, são importantes pra você, mano. E se comprometa a alinhar-se com elas, assim. São características bem interessantes e legais, mano, de se cultivar. Ao invés de você perseguir valores muito superficiais, como status, sabe, popularidade, o que os outros pensam de você, o quanto que eu consigo impressionar as outras pessoas, como eu sou visto pelos outros. Não, esses são valores muito mais nobres e que estão alinhados com a verdade, mano. Então, eu espero que esse vídeo tenha gerado bastante reflexão, sabedoria aí pra vocês. Comenta aí embaixo quais valores que você valoriza e tal. E te vejo no próximo vídeo. Falou, não deixa de se inscrever aqui no canal, dar um like, comentar. Falou, pessoal, até.